Nós vamos, nesse momento, abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler dos versos de 1 a 19. Gênesis 22. É o texto da mensagem do Senhor para nós nessa noite. Gênesis 22, que fala assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez um anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai, em nome de Jesus, nesse momento em que estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, fala ao nosso coração e nos leva, Pai, nos conduza na direção que o Senhor mesmo tem para cada pessoa aqui. Ó Deus, existem áreas da nossa vida que nós precisamos entregar, que são verdadeiros Isaques para nós. Vem tocar o nosso coração e nos mostrar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Promessa. Se você conhece Gênesis capítulo 12, Deus chegou para Abrão, e à época ele se chamava Abrão, e Deus disse para ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse mesmo versículo
acontece de novo aqui, de maneira bem similar. Você pode ver aqui que o versículo 17 e 18 diz assim, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, lá atrás, Deus havia prometido a Abrão que a descendência dele seria abençoada, que a partir dele uma grande nação teria início. E agora Deus pede para ele seu filho, Isaque. E Abraão entra numa crise, porque ele fala, peraí, eu tenho uma idade muito avançada, minha mulher também, Deus me deu um filho, Isaque, um milagre, e agora Deus quer levar o meu filho? Deus quer que eu ofereça meu filho em holocausto? Como assim? E esse mesmo Deus, o meu Senhor, ele me fez uma promessa de que de mim sairia uma grande nação. Ora, como que é isso? Que história é essa? Só que essa foi uma crise no coração de Abrão, que logo foi superada porque ele simplesmente vai. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente caminha. Essa história que nós acabamos de ler é uma das maiores demonstrações de provisão que a gente encontra na Bíblia. A gente vê aqui que o Deus que nós servimos, ele é aquele que provê todas as coisas para que as promessas que ele tem sejam cumpridas. A gente percebe aqui, inicialmente, nos versículos 1 e 2, um teste de fé. Eu me lembro quando eu era adolescente, no 2º grau, tinha aqueles testes. E Rafael, tinha uma coisa que me deixava assim. Às vezes o professor chegava na sala de aula e falava assim, bom dia, bom dia, bom dia. Teste, surpresa. Aquilo ali acabava comigo. Porque teste surpresa, eu sei que a gente tem alguns professores aqui, teste surpresa é uma coisa que acaba com o aluno, né? E é interessante porque Deus, ele nos faz alguns testes surpresas. Você está em casa e de repente acontece uma situação, a pessoa liga, seu filho liga, e olha, aconteceu isso, e você fala, Jesus, e agora? Não estava esperando isso. A caminhada com Deus, ela é repleta de testes surpresas. E o versículo 1 e 2 mostra esse teste surpresa que Deus prepara para Abraão. Olha aí, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e esse respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha a descrição. Primeiro Deus chama Abraão pelo nome. Abraão, Abraão. E ele responde, eis-me aqui. E Deus fala, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Percebe a progressão? Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. É interessante essa progressão aqui. Deus sabe o que estava fazendo. E Abraão não esperava por isso. E aí Deus fala, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gente, você não consegue se colocar no lugar de Abraão, eu não consigo. Não consigo imaginar, gente, que isso? É algo, para nós hoje, culturalmente impensável, né? Não dá para a gente imaginar isso, né? Mas imagina Deus pedindo que você, pai, tirasse a vida do seu filho. Esse pedido, que foi um pedido desafiador, confrontou
as promessas que Deus tinha dado para Abraão. Deus falou: Abraão, eu vou fazer de você uma grande descendência, eu vou te dar uma grande descendência. No entanto, diante desse pedido, a resposta de Abraão, ela é uma resposta resoluta. Abraão, o texto não mostra aqui que em momento algum ele titubeou, que ele relutou. Ele foi obediente, ele partiu confiante, e isso nos ensina que na nossa caminhada de fé, nós precisamos também confiar. O Deus a quem você serve é um Deus que conhece o seu coração, sabe aquilo que mexe com você, aquilo que te traz inquietação, medo, desconforto. E muitas vezes Deus te leva a um lugar onde você é mexido, onde você é sacudido, justamente para te mostrar que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias e situações. Como Abraão, nós precisamos partir nessa jornada de fé. Como Abraão, nós podemos enfrentar testes assim. Testes que parecem contrariar as promessas de Deus. Mas, como Abraão, nós precisamos confiar em Deus e obedecer. Mesmo quando as circunstâncias parecem ser profundamente desafiadoras. O texto continua, e a gente vê aqui nos versículos de 8 a 14, eu não vou ler, mas a gente vê essa provisão divina, que no momento mais crítico em que Abraão ia sacrificar Isaque, Deus providencia um cordeiro. É interessante a conversa do filho com o pai. Versículo 7 diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto, pai? E o seu pai responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E o texto diz que seguiam ambos juntos. Eu acho interessantíssima essa descrição do texto. Como ela é rica em detalhes. Chega aquele momento em que o filho fala: pai, está faltando o principal. E o pai fala: não, filho, fica tranquilo, Deus vai prover. E eles continuaram caminhando. Abraão confiava na provisão de Deus. E isso nos revela a fidelidade e a provisão divina na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Quando nós colocamos no Senhor a nossa esperança, Deus jamais nos desampara. Assim como Deus providenciou o cordeiro, Ele também sempre providenciará aquilo que é necessário para nós. Por isso que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Aquilo que nós verdadeiramente precisamos, da maneira certa e exata, Deus providenciará. O texto continua. E se em primeiro lugar há um teste de fé, se em segundo lugar há uma provisão divina, a gente vê aqui também um Deus que confirma as suas promessas. Um Deus que confirma as suas promessas. Os versículos de 15 a 18 mostram isso para nós. Olha aí, o versículo 15 fala assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Naquele momento em que Abrão pega o cutelo para imolar o seu filho, ele ouve do céu uma voz, e Deus dizendo: Abraão, não faça isso. Nós vemos aqui um homem que decididamente, decidiu de maneira resoluta obedecer ao Senhor, e ao obedecer o Senhor, ele ouve de Deus a confirmação das promessas que ele havia feito lá atrás. Eu quero perguntar para você: Deus cumpre as suas promessas? E por que nós muitas vezes fazemos conta? Por que muitas vezes nós duvidamos? Por que muitas vezes a gente quer caminhar pelo terreno, pelo ambiente mais confortável para nós? A gente adora, nós servimos, mas muitas vezes Deus nos tira desses lugares e nos coloca numa situação de teste, de prova. E são nesses momentos que a gente revela a fé que nós temos, a qualidade de fé que nós temos, em que de fato nós confiamos. Olha, você pode servir a Deus, você pode fazer coisas para Deus, mas você pode não confiar em Deus. Você pode adorar o Senhor, você pode ser um líder da igreja, você pode fazer sinais, milagres e maravilhas através da sua vida. Deus pode te usar para isso. Mas você pode não confiar em Deus. Você pode confiar naquilo que você tem nas suas mãos. Você pode pregar e falar sobre Deus com muita habilidade, mas confiar somente nas coisas que você vê. Existem pessoas que têm uma fé muito cartesiana. Elas precisam que as contas estejam batendo certinhas para que elas caminhem com Deus. Eu estou empregado, então Deus está funcionando. Minha fé está funcionando. Estou desempregado, desconfigurou tudo. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Existem aqueles que até mesmo num momento difícil colocam a culpa na igreja. Não, vou mudar de igreja agora. Vou uma igreja mais quente, entendeu, Rafael? Tal, porque aí, de repente lá, entendeu? Deus vai me sacudir. E as pessoas, eu tenho pensado sobre isso, porque outro dia eu vi uma foto de uma Mona Lisa. E a Mona Lisa, ela estava com o cabelo todo despenteado, triste, com os olhos esbugalhados. E eu fiquei refletindo, falei assim, cara, como é que é interessante, né? Às vezes a gente tem uma visão muito distorcida das coisas. Às vezes a gente pode ter uma fé muito distorcida. A gente pode ter um entendimento de Deus muito equivocado. A gente, às vezes, coloca nas coisas e nas pessoas respostas que elas jamais nos darão. Nós temos pessoas, inúmeras pessoas, que já, por exemplo, saíram da igreja. Saíram da igreja magoadas, tristes, não sei o quê, não aconteceu o que eu queria, tal e tudo mais. Mas aí você vê, onde está essa pessoa agora? Ela saiu porque ela estava à procura de uma fé verdadeira? Onde ela está? Muita gente que já esteve servindo a Deus, fazendo coisas para Deus, se magoaram com coisas pequenas.
no primeiro teste. Não é isso. Não gostei. E pum, saiu. Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Nós precisamos ser mais bíblicos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tem a Jesus como Senhor. Isso é muito sério. Jesus disse que no dia do julgamento final, muitos falarão assim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu sei. Essa é uma palavra dura que Jesus deu. Hoje de manhã eu preguei aqui sobre a videira e os frutos. Na vida do cristão existe uma máxima que o Senhor nos deixa. Pelos frutos, o quê? Conhecereis. O dia que você guarda isso, guarde isso. O dia que você vê uma pessoa reclamando, pense você assim, quais são os frutos que eu vejo na vida dessa pessoa? Porque um dia essa pessoa vai estar reclamando de você. Porque se você se propor a ajudá-la, se colocar do lado dela, vai chegar um momento que ela vai reclamar de você. E a gente tem que perguntar assim, quais são os frutos? Eu vou dizer uma coisa muito séria. Existe muita gente dentro da igreja que não é igreja. Mas deixa eu falar uma coisa mais séria ainda. Isso é sério, irmãos. Não compete a mim e a você separar o joio do trigo. Não somos nós. Agora, o texto, ele mostra para nós que a gente precisa caminhar apegado ao Senhor. E mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando nós somos provados e testados, nós precisamos estar apegados ao Senhor. Eu confio nas promessas do meu Deus. E quais foram os frutos dessa fé de Abraão? Deus falou para ele, olha, deveras eu te abençoarei. Você vai ver a sua descendência, ela prosperará. Você terá uma descendência como a areia da praia do mar. Incontável será a sua descendência. O texto ele fala aqui de que ele reafirma a Abraão as suas promessas. Você vai ser grandemente abençoado. E essas promessas não se restringiam apenas a Abraão, mas a todas as nações. E isso nos ensina que a obediência, que a fé, ela traz recompensas duradouras sobre a nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, quando nós somos fiéis a Ele, nós podemos ter a certeza de que Ele cumprirá as suas promessas na nossa vida. Preste atenção. Olha aqui para mim, isso é muito sério que eu vou dizer a você. Não baseie a sua fé em homem algum, em pessoa nenhuma. Olhe para Jesus. Está na hora de nós sermos maduros na nossa fé. Se vocês olharem para mim, todos vocês vão se desviar. Vocês sabiam disso? Se vocês olharem para o Denilson, todos vocês vão se desviar. Se você acordar de manhã, você vai ver um André rabugento que você não conhece. E você vai dizer assim, que isso, pastor? O senhor é rabugento de manhã? Sou chato pra caramba de manhã. E se você estiver comigo de manhã cedo, você não vai querer me ver nunca mais. É isso aí. O problema é que a gente baseia a nossa vida e a nossa fé, a nossa caminhada nos outros. Ei, olha para Deus. Olha para Jesus. Olha para Cristo, meu irmão.
Minha irmã, é para lá que você tem que olhar. Olha para as promessas que Jesus fez para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, se eu fosse olhar para as decepções que eu já tive, eu não serviria mais ao Senhor. Mas eu não vou olhar para aquilo que deu errado. Eu vou olhar para aquilo que deu errado, tentando tirar lições para que eu possa aprender e crescer e continuar servindo ao Senhor de uma maneira ainda melhor, frutificando, sendo uma bênção, querendo ajudar pessoas, amadurecendo, crescendo para a glória de Deus. Como você tem olhado para as coisas que deram errado na sua vida? Como que você olha para aqueles que um dia não te compreenderam e até mesmo te fizeram mal? Se você olhar com as lentes do Evangelho, primeiro, você vai perceber que você também pode ter feito mal a muita gente. Mas você vai também aprender com aquilo e dizer: Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero frutificar. Senhor, quais são as tuas promessas? Eu quero me apegar ao Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O texto, ele continua e ele mostra para nós uma coisa aqui muito séria. Abraão, ele teve uma fé inabalável. O texto destaca nos versículos 9 e 10, essa fé inabalável de Abraão. Olha aí, chegaram ao lugar que lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aquele homem teve uma fé, e ele deixa para mim e para você um exemplo poderoso. Ele acreditava que Deus era soberano o suficiente para cumprir as suas promessas, mesmo que lhe parecesse impossível. Irmãos, a gente precisa ter uma fé assim. Muitas vezes Deus vai te colocar numa situação que você diz assim: Senhor, se eu fizer isso, eu vou viver uma coisa, uma situação impossível, vai dar errado. Faça. Confiando que Deus é capaz de realizar o impossível na sua vida, independentemente das circunstâncias que nós temos ao nosso redor, independentemente do contexto que nós estamos. A história, ela caminha para um final. Existe algo aqui que me chama muita atenção. E quando eu li esse texto, isso saltou aos olhos. É que naquele momento de provação, Abraão erigiu um altar de adoração. Olha só o versículo 9. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Olha o versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto naquele altar, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia do Senhor, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão construiu um altar para adorar a Deus, no lugar onde Deus havia providenciado aquele cordeiro substituto. É interessante, porque para nós, para mim, para você, Deus também providenciou um cordeiro. E esse cordeiro foi morto em nosso lugar, para que você e eu pudéssemos viver as promessas que Deus tem para nós. Deus providenciou seu Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Ele sofreu a ira de Deus, ele morreu a nossa morte, sem ter pecado uma única vez, para que eu e você pudéssemos viver para Deus.
Irmãos, Deus cumpre as suas promessas, sim. E a garantia disso é o fato de que Ele enviou seu Filho na cruz para morrer por mim e por você. Deus cumpre as suas promessas, sim. E no momento que eu duvido de que Deus cumpre as suas promessas, eu também duvido do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Irmãos e irmãs, Deus cumpre as suas promessas e eu e você podemos descansar e confiar, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que você se sinta assim, olha, caminhando para o altar, você pode crer na promessa. Levante um altar de adoração na sua vida. Talvez esse lugar de adoração tenha sido destruído há algum tempo no seu coração. Talvez você precise hoje reconstruir esse lugar de adoração no seu coração. Existem pessoas aqui que já foram tremendamente ativas, tremendamente frutíferas, mas parece que desanimaram. Parece que se esqueceram das promessas de Deus, do chamado de Deus. Parece que hoje vivem para fazer conta, atrelados, presos, asfixiados por uma matemática humana. Ei, lembra, você foi feito por Deus, para viver para Deus, porque Deus te ama, que Ele tem coisas boas para fazer em você e através de você. Para a gente terminar, eu quero deixar brevemente 4 aplicações para nós. Em primeiro lugar, cultiva na sua vida uma fé inabalável. Não se deixe abalar pelos testes, pelas provas que você tem enfrentado. Cultive uma fé inabalável, assim como Abraão. Não se deixe abalar pelas circunstâncias que acontecem na sua vida. Confie nas promessas de Deus. Em segundo lugar, obedeça radicalmente o seu Deus. Abraão não fez conta, Abraão não duvidou, Abraão não questionou. Mas Senhor, e aí? Não, Abraão, de maneira resoluta, ele foi e fez. Ele obedeceu. Existem coisas na sua vida que Deus já falou com você, que você precisa fazer, que você precisa caminhar, que você precisa avançar, que você precisa responder com fé. Faça. Não duvide. Obedeça radicalmente ao seu Deus. Volte para o caminho, volte para o serviço, volte para o caminho aonde você frutificava, aonde Deus te usava. Obedeça radicalmente ao seu Deus. Em terceiro lugar, confie sempre na provisão divina. Deus é o nosso provedor fiel. E nos momentos de dificuldade, Ele sempre providenciará aquilo que nós mais precisamos. Não duvide. Não olhe para aquilo que está faltando. Olhe para aquele que é a fonte. Para aquele que é o manancial. Lembra daquela música? Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Cante comigo. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto aos seus pés. Eu tenho sede
sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Jesus é esse manancial para você. Ele é aquilo que você mais precisa. Em último lugar, aprenda a adorar em meio às provações. Em meio às dificuldades, construa esse altar de adoração na sua vida. Existem pessoas que no momento da dificuldade se afastam, somem. Mas nós temos motivos para fazer completamente diferente. Talvez você já tenha feito isso, mas eu quero dizer para você que a graça, a perdão, o Pai está de braços abertos. Hoje, no momento de dificuldade, diga assim: Senhor, eu quero reconstruir esse lugar de adoração no meu coração. Se volte para o Senhor. Reconheça que Ele é Deus, que Ele é bom e que Ele ama você. Vamos ficar de pé, irmãos? Tenha uma fé inabalável. Obedeça ao seu Deus. Confie na provisão. E adore mesmo em meio às provações. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor jamais se esquece de nós. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. E às vezes, Pai, nós nos sentimos exatamente assim, no meio de uma grande provação, passando por lutas que jamais imaginamos que um dia passaríamos. Mas o Senhor é conosco. O Senhor jamais se esquece de nós. Obrigado, Pai. E assim como fez Abraão, nós queremos avançar, nós queremos caminhar, nós queremos prosseguir, independentemente das coisas estarem dando certo ou não. Nós sabemos que o céu não está em crise. Nós sabemos que o Senhor está assentado no trono. Nós sabemos que o Senhor reina sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. E basta uma palavra do Senhor para que tudo mude. Enquanto o Senhor não muda, enquanto o Senhor não mudar as coisas, nós permaneceremos firmes no Senhor. Porque nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. Ó Deus, abençoa cada pessoa aqui. Molda o nosso coração. Nos dá essa fé inabalável, Senhor. Senhor, nós queremos assumir esse compromisso de reconstruir esse lugar de adoração no nosso coração. Porque quando nós olhamos para trás, Senhor, quantas coisas lindas nós já vivenciamos contigo. Mas nós sabemos que a obra que um dia o Senhor começou, o Senhor ainda há de terminar, e o Senhor tem muita coisa para fazer em nós e através de nós. Por isso, Pai, continua a moldar e lapidar o nosso coração, Pai. Se há hoje alguém aqui, Senhor, passando por uma grande provação, que nessa noite seja a noite de colocar o seu coração em Jesus. Que Cristo seja o centro da nossa vida e do nosso coração, Pai. Obrigado pelo teu imenso amor, pela tua graça. E se porventura alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não conhece Jesus, mas que sente agora esse toque no coração de Jesus, que hoje seja o dia de recomeçar com Cristo,
e de viver a vida que o Senhor tem preparado. Nos leva, Senhor, agora em paz para os nossos lares e nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Fortalece a nossa fé e o nosso coração. Continua a lapidar a nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém.